Olá a todos e todas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aos organizadores deste evento pelo convite para participar dessa mesa sobre Núbia Antiga e sobre Egito Antigo. Nessa fala, eu vou tratar dos temas mais gerais da expansão e da colonização com base na variabilidade mortuária que a gente detecta arqueologicamente no norte do Sudão, na Idade do Bronze, ou na Núbia Antiga, como a gente chama. Idade do Bronze aqui engloba, especificamente no caso da minha fala, engloba sítios do período Kerma e do período da colonização egípcia do Reino Novo, na Núbia, o chamado Reino Novo, né? A minha fala ela se insere no âmbito do projeto Diverse Nile, que é um projeto financiado pelo Conselho Europeu de Pesquisa e coordenado pela professora Julia Budka na Universidade Ludwig Maximilian de Munique. O projeto também se insere num projeto maior, de larga escala, que é a Munich University Adaptive Survey, também coordenado pela professora Julia Budka, né? Os sítios dos quais eu vou tratar aqui no âmbito do meu trabalho no projeto Diverse Nile, eles pertencem à concessão arqueológica no norte do Sudão do projeto da Universidade de Munique, né? Mais especificamente, a minha fala se insere na Work Package 2 do projeto Diverse Nile, que se intitula Variabilidade dos Monumentos Funerários na Região entre Ataba e Ferca, né? A ideia geral do projeto Diverse Nile é entender as biografias dos espaços de contato, digamos assim, na Núbia Antiga, na Idade do Bronze, e como base para a gente descortinar diversidade cultural e complexidade social num contexto de homogeneização que foi enfatizado previamente pelos arqueólogos, pelos egiptólogos trabalhando ali na região do Médio Vale do Nilo, né? A gente está falando especificamente dessa região aqui, no norte do Sudão, onde se localiza a nossa área de concessão arqueológica. Aqui a gente tem, mais especificamente ainda, a distribuição das áreas trabalhadas por esse projeto, né? Existem sítios em ambas as margens do Nilo, né? Divididos em diferentes distritos. Nessa concessão existem sítios que datam desde da pré-história do período neolítico até o período medieval, né? A gente tem, por exemplo, uma igreja muito interessante na parte norte da nossa concessão, né? Mas o projeto da Diverse Nile foca exclusivamente na Idade do Bronze, né? E nesse slide, por exemplo, vocês veem a distribuição de sítios do período Kerma na nossa área de concessão, né? No meu caso, eu tenho maior interesse, né? Eu trabalho especificamente com os cemitérios que estão localizados nessa área, né? Esses cemitérios, eles englobam, sobretudo, tumbas mais simples, né? Como essa. Esses sítios foram altamente perturbados na antiguidade, também em períodos mais recentes, mas eles ainda assim oferecem um grande potencial para a gente entender diversidade cultural e para a gente entender complexidade social para além de narrativas homogeneizantes que foram construídas com base em informações de grandes centros de poder, né? E aqui, no caso, a gente está falando de periferias núbias, né? E eu vou dar mais detalhes sobre isso em breve, né? No caso do Reino Novo egípcio, que é o período da colonização egípcia da Núbia, a gente tem vários sítios, né, na nossa área de concessão. Aqui a gente tem uma distribuição preliminar dos sítios que já foram mais ou menos explorados por nós. A gente também está falando de tumbas relativamente simples, né? A gente está falando também de uma área, eu já mencionei, uma área periférica, entre aspas, em comparação com centros coloniais de poder. E a gente está falando de uma área que é caracterizada, sobretudo, por escassez, né? E a gente tem tumbas simples como essa, portanto, mas, ocasionalmente, a gente vai ter tumbas um pouco mais elaboradas, como é o caso dessa tumba
que está no distrito de Guinis, do lado oeste do Nilo. A gente acaba se referindo a essa tumba como a tumba de Ísis, por conta desses shabtis, que são essas estatuetas funerárias que foram encontradas dentro da tumba, que pertenceram a uma senhora da casa chamada Ísis, né? Essa tumba, ela foi usada coletivamente, ela foi encontrada, né, na década de 70, já perturbada, mas a gente tem indícios de ossadas pertencentes a vários indivíduos, né? O uso coletivo dessas tumbas era uma característica importante na Núbia, durante toda essa idade do bronze, como a gente está se referindo a esse período, né? Mas ao mesmo tempo em que essa tumba ela inclui vários objetos egípcios, como esses escaravelhos, essas estatuetas, esses amuletos, essa tumba ela se caracterizava com uma superestrutura, né, a parte acima do solo, uma superestrutura em estilo núbio. E a gente tem os resquícios desse túmulo, desse montículo de pedras que marcava essa tumba na superfície em estilo núbio. A gente está falando de periferias, né? Quando eu estou me referindo aos sítios com os quais a gente trabalha no projeto, eu estou me referindo a periferias núbias na Idade do Bronze, por assim dizer, né? E a gente tem essas diferentes áreas no mapa, elas grosso modo, se referem a essas periferias. A gente, no nosso caso, a gente está na parte sul do Abre Delgo Ridge, né? Mas a gente tem outras áreas periféricas e a gente se refere assim no sentido de que essas áreas elas estão localizadas entre centros de poder. No caso do período do Kerma, a gente tem a capital de Kerma, na região da Terceira Catarata do Nilo, e os dados que foram escavados ali, a cultura material, as informações que foram produzidas por essas escavações na capital, foram generalizadas para a gente entender a cultura Kerma como um todo, né? Mas os dados dessas periferias, entre aspas, no período Kerma, proporcionam a gente uma base para complexificar essas narrativas e enfatizar diversidade cultural e complexidade social na identificação de lógicas sociais alternativas, que se davam com base na adoção de uma cultura material comum. No Reino Novo, a mesma coisa. A gente tem um período de colonização egípcia que foi caracterizado por uma grande expansão em termos de cultura material que chegou à Núbia como um todo, né? E os dados desses assentamentos, desses centros de poder egípcio que foram fundados na Núbia, nesse período, foram generalizados também para essas regiões periféricas, que foram, de certa maneira, silenciadas nessas narrativas, né? E aqui, por exemplo, a gente tem, por mais que essas regiões periféricas tenham sido silenciadas, tenham sido desconsideradas nessas narrativas, a gente tem elementos para pensar lógicas alternativas, né? Lógicas sociais alternativas que ocorriam nesses espaços periféricos, entre aspas, que, portanto, se tornam centros de experiências materiais alternativas, né? Em períodos de expansão, em períodos de colonização. Aqui, por exemplo, a gente tem uma tumba relativamente elaborada, contendo vários indivíduos, né? Contendo enterramentos, contendo objetos, cultura material em estilo egípcio, como esses escaravelhos, esse vaso do Ano Novo, como a gente chama. Essa tumba está na região da Baixa Núbia, no norte do Sudão também. E, enfim, os dados as informações que sítios como esse nos oferecem nos ajudam a pensar em alternativas, socialmente e historicamente falando, né? Com base na arqueologia da região, porque tratam-se de áreas caracterizadas por escassez, no geral, como eu disse, essas periferias, caracterizadas, sobretudo, por aquelas tumbas mais simples. Mas, ocasionalmente, a gente tem esse tipo de tumba mais elaborada, contendo vários indivíduos, contendo vários objetos. E se a gente for pensar nesse tipo de sítio, esse tipo de tumba, nessas áreas periféricas, de um ponto de vista de uma divisão entre elites e não elites, a gente consegue descortinar possivelmente a gente consegue descortinar alguns elementos interessantes para pensar. Por exemplo, no caso do cemitério de Fadros, que é o sítio principal, o cemitério de não elite principal, que foi escavado na Núbia até então, a gente tem, no total, cerca de 700 enterramentos.
a grande maioria desses enterramentos são covas simples, como vocês podem ver nesses diferentes tipos de covas mais simples, que foram escavados nesse cemitério, mas, ocasionalmente, a gente também tem tumbas mais elaboradas, como essa ao lado, né? Contendo vários indivíduos enterrados juntamente, e muito provavelmente esses indivíduos foram enterrados juntos para, talvez, poder colaborar, de certa maneira, colaborar em morte. E aí, no caso, eu me refiro a esse escaravelho coração, que se tratava de um objeto bastante restrito no contexto do Egito, da Núbia, da Núbia colonial do Reino Novo, né, que estava acessível somente a elites, digamos assim, que habitavam esses centros de poder, mas, no caso, nesse cemitério de não-elite, as pessoas agrupadas puderam, talvez, ter acesso a objetos mais restritos e, portanto, estabelecer lógicas alternativas e formas alternativas de negociar posições sociais. No nosso caso, na nossa área de concessão, a gente está falando da periferia da cidade de Sai, que foi um grande centro de poder, tanto no período de Kerma, quanto no período da colonização egípcia do Reino Novo, né? Essas cidades, no Reino Novo, elas eram cidades fortificadas, incluíam um templo egípcio dedicado a alguma divindade, áreas residenciais, enfim, eram centros de poder que funcionavam a serviço da colonização, né? Os cemitérios associados a essas cidades coloniais são caracterizados por tumbas em estilo egípcio, com diversos objetos egípcios, objetos restritos em estilo egípcio, no caso, esses chapites do vice-rei de Cush, Mesui, em Aniba, né? A gente tem outros objetos, no caso, esses chapites importados do Egito, que chegaram à Núbia nesse período. A gente tem caixões e sarcófagos, muito mais raramente, sarcófagos em estilo egípcio. A gente tem escaravelhos coração, a gente tem máscaras funerárias, amuletos em estilo egípcio, vasos canópicos, que no Egito eram reservados para conter as vísceras das múmias, o que indicou até hoje para muitos pesquisadores a adoção de práticas egípcias na Núbia colonial do Reino Novo. Mas a gente também vê nesses sítios adaptações locais de objetos que foram, de certa forma, impostos a essas pessoas no momento de expansão, no momento de colonização. E aqui a gente tem esses vasos globulares que foram transformados localmente em vasos canópicos, né? Nenhum resquício de órgãos mumificados foi encontrado dentro desses vasos, mas aqui a gente tem indícios de adaptação dos objetos e de adaptação de práticas, né? Um outro exemplo são esses chapites, essas estatuetas funerárias que foram escavadas em Aniba também. Eles são os primeiros exemplos de chapites portando essa faixa branca na cabeça, né? Na minha pesquisa, eu sugeri que essa faixa na cabeça, que aparece pela primeira vez no contexto do Nordeste africano, do Vale do Nilo inteiro, pela primeira vez com esses chapites na Núbia colonial do Reino Novo, eu sugeri que essa faixa na cabeça é indício de uma expressão de uma identidade local, como aí vocês podem ver esses soldados núbios usando essa faixa na cabeça também, né? Eu sugeri que isso portanto, a expressão, foi a forma local de expressar a identidade local a partir de um tipo de objeto que foi imposto, né? Então, longe de materializar homogeneização em períodos de expansão e de colonização, e aí a minha ênfase foi mais no período da colonização egípcia no Reino Novo, né? Mas como um todo na Idade do Bronze a gente tem uma arqueologia caracterizada por expansão e por colonização, né? Mais do que servir como evidência para entendermos homogeneização, a cultura material oferece oportunidade para que a gente busque por diversidade cultural e por complexidade social, né? Onde centros e periferias, onde essa divisão entre centros e periferias ela se dilui, ela se complexifica, e as periferias se tornam centro de experiências diversas e complexas, né? E aí a gente tem a oportunidade de detectar, talvez, colaboração, formas comunais de estabelecer lógicas sociais, onde essas pessoas que se colocavam juntas, elas poderiam
poderiam lidar com o fenômeno da expansão da colonização de maneiras mais diversas, para além de receber passivamente esses padrões que se expandiam, essa cultura material que se expandia, né? E num contexto da arqueologia africana mais em geral, a cultura material, assim como nesse contexto do Nordeste da África, no Vale do Nilo, no Médio Vale do Nilo, Norte do Sudão, Núbia Antiga, né? Oferece bases para a gente incluir, para a gente produzir narrativas que incluam todos os agentes sociais, né? Isso é crucial se a gente pensa na África Antiga como um todo, onde essas populações não produziram, em sua grande maioria, com exceção do Egito e depois da Núbia Meroítica, não produziram seus próprios textos para que pudessem se colocar elas mesmas como agentes históricos, né? Então, era isso que eu tinha para dizer. Muito obrigado a todos.